Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Allan Kardec, aqui de Capão. Hoje nos coube conversar com vocês um pouquinho a respeito de família, um eterno aprendizado, né? Ainda mais nessas épocas de pandemia. Nós vivemos desde o início do ano uma coisa que, pelo menos na minha existência, não tínhamos presenciado ainda. Já tínhamos visto algumas crises de saúde, né? H1N1 é uma, mas não foi tão grave quanto essa pandemia. Essa pandemia nos forçou a retornar às nossas origens e nos insulou, né, quem pôde, dentro das suas casas, com as suas famílias. Isso quer dizer que tivemos que retroagir um pouquinho naquele ritmo de vida que às vezes as famílias não conseguiam nem se encontrar, não conseguiam nem se enxergar durante um dia. Mas essa pandemia veio para nos ensinar também muita coisa, para quem souber aprender, né? Então ela veio a nos ensinar a olhar para dentro das nossas casas, olhar para os nossos familiares, conviver com esses familiares mais ativamente, né? E com isso adveio vários problemas de relacionamento, né? A gente teve alguns índices criminais que aumentaram, feminicídio e outros mais, né, violências domésticas, essas coisas todas, porque na realidade as pessoas não estavam mais acostumadas a conviver em família. Mas nós que somos espíritas entendemos que ninguém pode se insular em lugar nenhum, né? A gente nasceu com as leis morais dentro da gente, e uma delas é a lei da sociedade. E a lei da sociedade manda que a gente conviva com as pessoas para poder, com as dificuldades e as diferenças, né, a diversidade de pessoas, a gente conseguir transpor, né, essas maiores dificuldades de relacionamento e ganhar uma encarnação, mais uma oportunidade reencarnatória que Deus nos dá para nos harmonizar com a nossa família. Aí a gente traz aquela definição do Evangelho de que existem dois tipos de família, né? A família consanguínea, né? Que essa aí não tem escolha, ou tem, né? A gente aqui não se lembra. Seria compulsória, né? Mas também nós temos a nossa grande família espiritual, onde vivem esses irmãos que convivem conosco ao longo das nossas encarnações. Na família espiritual, a gente reencontra nas encarnações aquelas pessoas que nos são queridas, aqueles irmãos, mesmo não sendo de sangue, a gente reconhece como tal, né? E na realidade, na família consanguínea, a gente está preso às pessoas que nasceram conosco. E na maioria das vezes, alguma dessas pessoas não são nossos afins. São nossos desafetos que nasceram, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, né? Tios, e aí vai, avós. E essa família a gente veio para realmente resgatar os problemas anteriores, né? Essa harmonização que a gente precisa para poder seguir em frente, senão ficar parado, perdendo tempo com animosidades. Então, a gente entendendo isso, a gente vai começando a querer trabalhar essas dificuldades como espíritas que somos, com todos os conhecimentos que adquirimos através das obras básicas, né? Principalmente aquelas deixas que Jesus nos deixou, que nos
faz com que a gente tenha um caminho seguro, né, para obtermos sucesso na nossa encarnação. Então a gente tem que começar a usar, quando a gente convive em família, aquilo que Jesus nos deixou de mais importante, que é o único caminho que leva à casa do Pai, que seria o amor incondicional através da caridade. Ele disse para nós que fora da caridade não há salvação. E a expressão máxima da caridade é o amor incondicional que a gente sente pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que não são tão amigos assim, mas que com certeza nos ensinam muito nessa encarnação. Então, a partir daí, a gente costuma brincar até que é muito fácil a gente amar quem a gente gosta. Mas Jesus nos deixou uma dica, dizendo o seguinte, que na realidade a gente só vai saber da ascensão moral que a gente conseguiu atingir numa encarnação quando a gente não quer mais o mal daqueles que nos querem mal. Quando a gente não faz mais o mal para aqueles que nos fazem mal. Chico Xavier, naqueles ensinamentos bem simples, mas profundos, disse para nós o seguinte: primeiro, não existe anjo encarnado. Então, meu filho, se tu está encarnado, algum problema tu tem. Segundo, ninguém erra de porta. Quando a gente reencarna, ninguém erra de porta. A gente está na família que precisa estar para poder evoluir. A nossa parte é entender isso e utilizar os conhecimentos adquiridos até agora para transpor essas dificuldades. E a gente sabe que vai ter dificuldades. E quanto mais a gente deixar para lá, quanto mais a gente postergar essa harmonização com as pessoas, mais vezes nós vamos ter que voltar com elas aqui. Então, se isso não é uma coisa legal para nós, por que não a gente não utilizar esses conhecimentos para poder começar a ganhar a nossa encarnação? Não tem outra alternativa, não tem outra saída, porque se eu não conseguir me harmonizar nessa encarnação, vou ter que voltar de novo, né? E eu até brinco com as pessoas que não conseguem se harmonizar com as suas famílias: olha, te harmoniza porque depois na próxima tu vem siamês, né? Aí não tem conversa, aí é olho no olho. Mas isso é uma brincadeira, claro, uma figura de linguagem. Nem todo siamês é isso, né? Mas é uma das possibilidades. Então, se a gente consegue entender que são provas, e essas provas são mais do que naturais, na Terra em que nascemos, reencarnamos, né? A gente não pode esquecer nunca que a gente reencarnou num planeta de provas e expiações, porque nós ainda vibramos com um planeta de provas e expiações. Estamos a caminho, na transição planetária para um planeta em regeneração? Estamos. Mas para encarnarmos nesse planeta em regeneração, nós temos que vibrar com esse planeta em regeneração e fazer a regeneração em nós. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai vislumbrar o planeta de provas, o planeta em regeneração, e nós vamos reencarnar aqui. Se a gente não conseguir isso, se a gente continuar teimando em fazer o mal, querer o mal, nós não vamos mais poder reencarnar aqui, porque a gente não vai vibrar mais com esse planeta. E o planeta, pela lei do progresso, obrigatoriamente vai ter que passar a ser de regeneração. Então, baseado nesses conceitos, e o espírita tem alguns conceitos, né? A gente acredita que vai reencarnar aqui, então não adianta a gente postergar. Quanto mais a gente conseguir resolver esses atavismos aí, essas coisas que a gente trouxe de outras encarnações para cá, mais sucesso a gente vai ter e mais aproveitamento nós vamos ter das nossas encarnações, né? Tanto que eles dizem que do átomo ao arcanjo está tudo relacionado, né? Todos nós nascemos como átomos e vamos chegar ao arcanjo. Agora, eles dizem que todos nós estamos na estrada. Agora, o quanto tempo a gente vai levar nessa estrada para atingir os objetivos que Deus traçou para nós? Bom, aí vai ser uma questão individual,
E essa ascensão é individual. A gente não pode, uma vez que a gente conseguiu alcançar algum melhoramento moral, a gente não pode forçar os outros que estão do nosso lado a se melhorarem também. Agora, o espírita, ele lê, ouve, apreende e exemplifica. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho de todo espírita, é ensinar pelo exemplo. E para que a gente consiga ensinar pelo exemplo, a gente tem que começar a se preocupar em colocar em prática aquilo que aprendemos. Imaginem o seguinte, quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar para nós quantas palestras eu assisti, quantos litros de água fluida eu tomei, quantos passes eu tomei. Eles vão perguntar para nós o que de bom você fez, qual a oportunidade que nós te demos de melhoramento, qual foi o bem que você colocou em prática. Ah, não, mas eu fui para uma cabana lá no meio do mato para não prejudicar ninguém, não tem valor. Porque a gente nasceu em sociedade, a gente tem que evoluir em sociedade. Só assim a gente vai conseguir passar pelos nossos condicionamentos físicos e morais. Só assim. É só convivendo com a dificuldade, é só entendendo as dificuldades que todos os nossos irmãos passam no nosso lado, todas as dificuldades que nós passamos também como irmãos, com os irmãos. Então, gente, não tem o que fazer senão trabalhar em prol do automelhoramento e em se melhorando, em prol das pessoas que vivem na nossa volta, sejam elas afetos ou desafetos. Agora, o que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente tem que colocar em prática os conhecimentos, porque ler, todo mundo lê, mas quantos de vocês conhecem quem coloca em prática os conhecimentos que adquiriu? Quantos de vocês não se deixam influenciar pelas mídias sociais hoje que praticamente nos obrigam a odiar as pessoas que são diferentes da gente e as pessoas que pensam diferente da gente? Será que realmente a gente consegue trespassar isso e melhorar a nossa psicosfera? Porque a psicosfera, lembrando, é o padrão vibratório, é todo aquele somatório dos pensamentos e das ações que a gente faz no dia a dia, nas 24 horas. E isso vai fazendo um processo dentro de nós e vai criando uma identidade espiritual. E é por essa identidade espiritual que a gente vai ser reconhecido. É pelo esforço que a gente faz em se melhorar e em melhorar as pessoas que estão na nossa volta. É o esforço que a gente faz em se doar para as causas do bem. É o esforço que a gente faz em ajudar as pessoas. Então, a gente não perdendo isso, né, de vista, a gente consegue obter sucesso na nossa encarnação. E é para isso que nós reencarnamos. Não é para trocar de roupa, não é para trocar de nome. É para a gente se melhorar como espírito, para a gente se elevar como espírito e perder a necessidade, e aí é bom para nós, de reencarnar num planeta primitivo ou de provas e expiações. Começar a evoluir agora. Vai depender só de nós colocar isso em prática na nossa vida, para que a gente melhore, né, como espíritos e espíritas, né? E sempre lembrando que as dificuldades, elas são para todo mundo tem dificuldade familiar, mesmo aquelas famílias que a gente acha que são perfeitas, enfim, todo mundo vai ter um desajuste com alguém. Isso faz parte do processo, faz parte do plano, né? Agora, a gente não pode se deixar abater por essas coisas, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está vivendo mais intensamente a família, e aproveitar isso para conversar bastante, para ensinar bastante pelo exemplo, para filosofar bastante com os nossos familiares, para amar bastante os nossos familiares, aqueles amigos e aqueles que não são tão amigos nossos, orar por eles todo dia, orar pela humanidade, orar pelos nossos médicos, pelos nossos cientistas que nos livrem o mais rápido possível dessa pandemia, né? Então, isso tudo faz parte do
conhecimento, isso tudo faz parte do processo. Então, a família sempre vai ser um eterno aprendizado, porque tenhamos nós o caminho em que estejamos, a família sempre vai nos demandar muito esforço, transpassar muitas provas, né? E se a gente arrumou alguma coisa nessa encarnação, muitas expiações também. Mas isso faz parte. A diferença vai ser a fé que nós vamos ter em transpassar essas coisas. E aquilo que a gente fizer de bom para se melhorar e melhorar essas pessoas que nos orbitam. Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês, sempre à disposição. E vamos encerrando as nossas atividades, rogando a Deus que todos nós saímos melhores e que utilizemos essas ferramentas de melhoramento para nós mesmos e para aquelas pessoas que orbitam na nossa volta, a nossa grande família espiritual. E, por que não, na nossa grande família consanguínea também. Então, rogando a Deus, a Bezerra de Menezes, e toda a egrégora que protege essa casa, que tenhamos momentos de paz, de amor e de muita união. Que assim seja, graças a Deus.